E é exclusivo para tudo. A gente agora fala sobre o estado de saúde da diarista, gente, que foi baleada na casa onde trabalhava no Lago Sul. Cara, um caso aí que a gente mostrou aqui envolvendo um delegado da Polícia Civil. A diarista Ocelina Moura passou por momentos difíceis no hospital. E até hoje, gente, luta para retomar a vida normal. Quem está comigo é Ana Bianchini, vai contar mais um pouquinho de como está essa situação. Aninha, muito boa tarde para você, querida. Boa tarde, Fred. Ótima tarde para você, a todos que nos acompanham aqui na programação do Balanço Geral. Eu tenho certeza que a nossa audiência não se esqueceu desse caso. Esse ataque que aconteceu no dia 16 de janeiro foi cometido por um delegado e aconteceu dentro da casa deste delegado na região do Jardim Botânico, aqui no Distrito Federal. Já se passaram, Fred, mais de 3 meses desde que tudo isso aconteceu, né? Agora, neste mês que nós estamos, o caso completou 3 meses. A Ocelina foi uma das vítimas dessa situação. Ela foi baleada, ficou em estado gravíssimo, ficou internada 40 dias no hospital de base, ficou com os rins, o estômago e o intestino, todos os órgãos comprometidos. Hoje, ela depende de uma bolsa de colostomia, ainda sente muitas dores pelo corpo e óbvio que ela ainda não conseguiu voltar para o trabalho. Ela que trabalhava como diarista na época em que tudo isso aconteceu. Mais uma vez, nós estamos aqui com a Ocelina. Essa é a segunda vez que a equipe da Record grava com a Ocelina. O primeiro dia que ela gravou com a gente foi logo na semana que ela recebeu alta do hospital de base, no meio do mês de fevereiro. Logo depois que tudo isso aconteceu, ela permaneceu internada mais de um mês, como eu disse, foram aí cerca de 40 dias. Ela precisou ser entubada 3 vezes, passou por 3 cirurgias e ficou literalmente entre a vida e a morte. Essa mulher que está aqui ao meu lado agora, a Ocelina, ela é realmente uma sobrevivente desse crime bárbaro que chocou o Distrito Federal e que aconteceu, então, no último dia 16 de janeiro, né? Ou seja, no dia 16 de janeiro deste ano. Ocelina, obrigada por mais uma vez conversar com a nossa equipe. Logo quando a gente começou a conversar, você falou que achava que a gente tinha te esquecido, que a imprensa tinha te esquecido, mas com certeza a gente não te esqueceu e hoje a gente volta aqui para atualizar o seu estado de saúde para o pessoal de casa, porque apesar do tempo, ainda são muitas dores pelo corpo, né? A situação não tá fácil. Sim, com certeza. É só quem tá como se diz, na situação para entender. E para mim as noites de dormida não é boa. Eu só durmo numa posição só, né, que sou de costa. Então não tem como virar para os lados por causa da bolsa. E tem me incomodado muito, muito. No meu dia a dia tudo tem incomodado. Para sair, para andar, para ficar em casa, para dormir, para tomar o banho, que de vez em quando eu desequilíbrio. Então a minha vida tem sido bem difícil nesses tempos todos que eu tenho passado por essa situação. Eu só agradeço a Deus por estar aqui ainda me mantendo viva, me mantendo ainda com vontade de lutar contra esse trauma, né, que não pode até que eu me recupere, mas as cicatrizes vão ficar. Eu agradeço muito a Deus por vocês, esses tipos de pessoas tão especiais que não esqueceram de mim. Agradeço todo mundo, não só vocês da reportagem, mas pessoas de fora que torcem pela minha recuperação, pela minha volta ativa de novo. Tenho muita vontade de voltar a caminhar, mas como que eu vou caminhar sozinha? Não tem como. Para mim, voltar minhas caminhadas, eu tenho que ter alguém comigo, por causa se eu me desequilibrar e cair, eu posso até levantar, mas dependendo de onde eu cair, eu posso me machucar. Então, para mim, tem sido uns dias de luta. Para mim, para minha família, para as pessoas que estão ao meu redor, e ver minha situação. A maioria do meu tempo é dentro de casa. Raramente eu sair, porque eu não tenho como eu sair de casa se eu faço tira de resíduo. E para mim fazer isso, eu tenho que ter um banheiro especial. E até um dia eu fui num restaurante que eles me acharam que eu era peruana, né? E eu falei assim, uma coisa que eu queria pedir, eu vou pedir na reportagem para todos os banheiros
já que tem um de deficiente, tem um para colostomia também, porque as pessoas precisam tirar o resíduo e como é que vai fazer a limpeza? Não tem. E isso eu achei, aí a menina falou, nossa, achei muito importante a sua ideia. Eu falei, pois é, hoje eu estou almoçando com vocês, tenho que correr para casa que eu estou para explodir. Não tem como eu ir em qualquer banheiro e fazer a troca, porque tem que ter um preparo, tem que ter limpeza, higiene, porque eu tenho uma parte em mim aberta que não é para estar aberta, é para estar para dentro e dar para fora. Então não é só eu falo isso para todas as pessoas que usam isso aqui. Tem que ter um banheiro especial. Nosso Brasil é umas coisas que falta isso, né? O lugar onde a gente mora, o ambiente que a gente convive. Eu agradeço muito às pessoas que têm me ajudado em relação à compra da bolsa. Ninguém está me ajudando e não é barata. Esse é outro ponto que a gente precisa conversar. Esse crime, Fred, ele mudou a vida da Ocelina em vários sentidos. Agora a gente está aqui na casa em que ela mora com a família, no Jardim ABC, na Ocidental. E ela sempre morou aqui, né, com os filhos e com o marido. E o que acontece? Depois do acidente, a Ocelina, por conta das dores, ela ainda não conseguiu voltar ativa, ela ainda não conseguiu retomar a rotina, ela ainda não tem disposição e nem condições físicas e psicológicas de retornar para o trabalho. O marido da Ocelina, a gente já conversou com ele, inclusive aqui várias vezes no Balanço Geral, o Davi, ele trabalha como pintor. Mas desde que tudo isso aconteceu, ele está conseguindo pouquíssimos trabalhos. Inclusive, a Ocelina me falou que agora, essa semana, que ele foi concluir um dos trabalhos que ele começou lá na época do acidente. Ela tem 2 filhos. O mais velho precisou pedir demissão do emprego para ficar aqui cuidando da mãe. E o mais novo, 3 filhos. E o mais novo, ele, inclusive, entrou com a gente ao vivo da última vez. Agora ele tá com a perninha quebrada, mas ele tem 13 anos e foi, inclusive, o filho que estava com a Ocelina na casa no dia em que tudo isso aconteceu. Foi ele que salvou a vida da mãe, ele realizou os primeiros socorros e permitiu com que a mãe conseguisse pedir socorro. Ou seja, ajudou a Ocelina a ligar para o Davi naquele momento que ela estava entre a vida e a morte. Agora, nessa situação, você desempregada, seu filho desempregado, seu marido com poucas oportunidades de trabalho, está sendo difícil manter a família e manter a casa. Sim, porque a minha alimentação ela mudou bastante. Eu sempre tive uma alimentação restrita e por conta da internação eu enjoei de quase tudo. Até as frutas tem que saber qual que eu consigo comer, porque nem todas descem. Não é porque, é porque tá escolhendo, quer ser princesinha, não. É meu estômago que não aceita. Mamão, a manga, a laranja, muitas frutas eu já recusei, não consigo comer mais. Então eu tenho que estar tentando comer aquilo que eu consigo. Então a maioria do tempo eu tenho biscoito, pão, essas coisas eu não como. E quando eu como, eu tenho que comer com muita cautela para não ter refluxo. Ou talvez ter vômito e voltar, porque nem tudo eu consigo comer. O estômago não aceita. Inclusive, quem viu a Ocelina na nossa primeira entrevista ao vivo percebeu o quanto ela emagreceu justamente por conta dessa restrição alimentar, também dos medicamentos e, lógico, de todos os impactos psicológicos. Ocelina, pode ter certeza que a gente não vai te esquecer. A gente vai continuar acompanhando o seu caso. E lembrando, só para a gente encerrar, a Ocelina e a família dela estão enfrentando isso sem nenhum benefício, sem nenhum auxílio e também sem nenhum tipo de indenização até o momento. Lógico, o caso segue na justiça e a nossa equipe segue acompanhando. Aninha, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Manda um abraço grande aí pra ela e pra toda a família também, viu?